Eu achei que estava ficando louca. E o pior era que todo mundo parecia concordar. Meu marido dizia que eu estava exagerando. Minha mãe dizia que eu precisava descansar. Até minha melhor amiga começou a perguntar se eu estava dormindo direito. E, por algum tempo, eu realmente comecei a acreditar neles. Porque as coisas que estavam acontecendo comigo não faziam sentido. Objetos mudavam de lugar. Mensagens desapareciam do meu celular. Luzes acendiam sozinhas. Eu tinha lapsos estranhos de memória. Pequenos buracos no meu dia. Como se minha cabeça estivesse falhando aos poucos. Mas teve uma noite, uma única noite, que destruiu completamente a pessoa que eu era. Porque eu descobri uma coisa terrível. Eu nunca estive enlouquecendo. Era exatamente isso que ele queria. Tudo começou alguns meses depois que nos mudamos. A casa era antiga. Não assustadora, só antiga. Daquelas que fazem barulho à noite. Madeira estalando, canos vibrando. Coisas normais. No começo eu gostei da casa. Achei aconchegante. Silenciosa. Longe do barulho da cidade. Mas depois de algumas semanas, eu comecei a perceber pequenas coisas estranhas. A primeira foi uma chave. Eu sempre deixava a chave do carro num potinho ao lado da porta. Sempre. Era automático. Mas numa manhã, a chave simplesmente não estava lá. Eu procurei a casa inteira. Cozinha, sala, quarto, banheiro, nada. Quase 40 minutos depois, encontrei ela dentro da geladeira. Eu ri na hora. Achei engraçado. Falei pro Daniel: olha o nível do meu cansaço. E ele riu também. Mas teve uma coisa estranha. Muito estranha. Ele não parecia surpreso. Parecia observando, como se estivesse esperando minha reação. Naquela época eu ignorei. Hoje eu queria ter prestado atenção. Depois da chave, outras coisas começaram a acontecer. Pequenas, quase insignificantes, mas constantes. Meu relógio desapareceu por 2 dias e apareceu dentro da máquina de lavar. Meu notebook mudou de senha sozinho. Uma panela foi encontrada no armário errado. Fotos sumiam da parede. Depois reapareciam. E sempre que eu comentava, Daniel dizia a mesma coisa. Você anda muito distraída. Você precisa descansar. Você está esquecendo as coisas. No começo, parecia cuidado. Mas depois começou a soar diferente. Frio. Controlado. Como se ele estivesse plantando uma ideia lentamente dentro da minha cabeça. A ideia de que eu não podia mais confiar em mim mesma. E o pior é que funcionava. Porque quando pequenas coisas estranhas acontecem todos os dias, você começa a duvidar da própria memória. Eu comecei a anotar tudo. Tudo. Onde eu deixava objetos, horários, conversas, luzes apagadas, portas trancadas. Mas mesmo assim, as coisas continuavam acontecendo. E toda vez que eu tentava confrontar Daniel, ele me olhava daquele jeito calmo e dizia: amor, você realmente não lembra? Com o tempo, eu comecei a me afastar das pessoas. Porque eu estava cansada de parecer desequilibrada. Uma noite, eu jurei que tinha desligado o fogão. Eu tinha certeza. Mas acordei às 3 da manhã com o Daniel gritando. A cozinha estava cheia de fumaça. E ele me olhava assustado. Ou fingia estar. Você podia ter incendiado a casa. Eu comecei a chorar na hora. Porque eu realmente não lembrava.
E foi naquela noite que ele sugeriu terapia. Não como preocupação, como confirmação. Como se aquilo provasse que havia alguma coisa errada comigo. Depois disso, ele começou a assumir pequenas coisas da minha rotina. Guardava meus remédios, organizava minhas contas, respondia mensagens por mim. Dizia que queria me ajudar. Mas não parecia ajuda. Parecia controle. E pouco a pouco, eu fui desaparecendo dentro da minha própria vida. A pior noite aconteceu numa quinta-feira. Chovia muito. Daniel estava no banho e eu estava sentada no sofá tentando lembrar onde tinha colocado meu celular. Eu passei quase 20 minutos procurando e comecei a entrar em pânico, porque eu lembrava claramente de estar usando ele na sala, mas simplesmente tinha desaparecido. Então, ouvi o toque vindo do andar de cima. O celular estava no escritório do Daniel, dentro de uma gaveta, trancada. Meu coração começou a disparar, porque eu nunca colocaria meu celular ali. Nunca. E foi naquele momento que alguma coisa dentro de mim acordou. Eu comecei a abrir gavetas, pastas, caixas, até encontrar um caderno preto. E o que tinha ali dentro destruiu completamente minha vida. Eram anotações sobre mim, sobre horários, sobre minhas reações, sobre cada episódio estranho que tinha acontecido na casa. Tudo escrito pela mão dele. Escondeu a chave. Funcionou. Ela começou a duvidar da memória. Hoje, ela chorou. Mais uma semana e ela aceita procurar psiquiatra. Eu lembro de sentir minhas pernas enfraquecendo, porque naquele instante eu percebi uma coisa horrível. Nada daquilo era acidente. Daniel estava fazendo aquilo comigo de propósito. Durante meses, movendo objetos, escondendo coisas, apagando mensagens, mudando horários, manipulando situações. Tudo cuidadosamente planejado para me fazer acreditar que eu estava perdendo a cabeça. Mas a pior parte não estava no caderno. Estava na última página. Porque ali tinha uma frase escrita várias vezes. Ela não pode descobrir igual a primeira. Eu senti meu sangue gelar. Primeira? Primeira quem? E então, eu encontrei uma foto. Uma mulher. Parecida comigo. Muito parecida comigo. Na parte de trás da foto, estava escrito Clara, 2018. Eu comecei a tremer, porque eu nunca tinha ouvido esse nome antes. Nunca. E quando Daniel saiu do banho, ele encontrou a foto. Eu nunca vou esquecer o jeito que ele me olhou. Não foi raiva, nem medo. Foi decepção. Como alguém vendo um plano desmoronar. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Só dava para ouvir a chuva batendo nas janelas. Então ele disse uma frase que eu acho que nunca vou esquecer. Você não devia ter encontrado isso. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Daniel sentou na minha frente e começou a contar a verdade. Clara era a ex-namorada dele.
E segundo ele, ela sofria de paranoia severa, depressão, ansiedade. Até acabar internada numa clínica psiquiátrica. Mas, enquanto ele falava, eu comecei a perceber uma coisa. Ele nunca falava dela com tristeza. Falava com irritação, como alguém descrevendo um problema. Então ele disse uma frase que me destruiu completamente. Ela também começou a desconfiar das coisas. Naquele instante, eu entendi. Clara provavelmente nunca esteve doente. Pelo menos não no começo. E eu percebi outra coisa ainda pior. Se eu não tivesse encontrado aquele caderno, eu teria acabado exatamente como ela. Internada, sedada, duvidando da minha própria mente. Naquela mesma noite, eu saí daquela casa sem levar praticamente nada. Roupa, documentos, celular. Só isso. Nunca mais voltei. Meses depois, eu descobri que Daniel tinha desaparecido da cidade. E até hoje, eu não sei quantas mulheres existiram antes de mim. Mas existe uma coisa que ainda me assusta. Às vezes, quando eu esqueço alguma coisa pequena ou perco algum objeto, eu ainda sinto aquele medo voltando. A sensação de que talvez eu realmente esteja enlouquecendo. Porque algumas pessoas não deixam cicatrizes no corpo. Elas deixam cicatrizes na forma como você enxerga a própria realidade.